E para entender o que explica esse recorde, quais tributos mais pressionaram a arrecadação e quem de fato paga essa conta, nós vamos conversar agora com o economista Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium. Ele vai analisar aqui conosco as causas do aumento da carga tributária, os efeitos sobre crescimento, investimento, consumo, se esse modelo principalmente é sustentável no médio prazo. Seja muito bem-vindo, Wagner está na tela aqui conosco já por aqui. Bem-vindo ao Jornal do Oeste, primeira edição. Muito bom dia, Tawane, muito bom dia a todos que nos acompanham na Oeste. Um prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente sobre esse tema que é extremamente importante para o país, que é a questão da carga tributária, como você comentou, vindo aí de um ano de 2024 em que nós tivemos um aumento expressivo, né, em relação a 2023, cerca de 2%. Se pegar no período aí de 20 anos, a maior carga tributária de 2 décadas, então é algo realmente importante ser debatido, especialmente porque a carga tributária no Brasil ela impacta não só, como muita gente faz crer, né, empresas ou pessoas com recursos, mas especialmente as pessoas que têm mais dificuldades no seu dia a dia, que enfrentam mais dificuldades financeiras e tem um orçamento doméstico mais apertado, né? Então, no Brasil se tributa muito o consumo e isso impacta especialmente os mais pobres, e esse é um dos grandes problemas. Eu vou chamar aqui a nossa comentarista Berenice Leite, ela quer fazer uma pergunta para você, Berenice, sua pergunta. Bom, muito bom dia, obrigada por participar aqui conosco. Eu queria aproveitar para saber em relação à reforma tributária, que nós vimos agora uma última etapa de regulamentação no Congresso Nacional e fala sobre a unificação de impostos, né, e que dá um ar de que essa carga tributária vai diminuir. Inclusive, existe ali uma base aliada ao governo Lula, né, que argumenta que isso não vai acontecer a médio, mas sim a talvez médio e longo prazo. Mas o senhor, como especialista na área, como avalia essa reforma tributária? Ela veio, de fato, para melhorar em algum sentido? Porque eu percebo também o governo Lula, em alguns momentos, querendo escolher aquilo que o brasileiro vai consumir, definindo alguns produtos como imposto do pecado. Então, eu gostaria da sua avaliação em relação a isso. Eu acho que aqui tem alguns pontos, né? Primeiro, esse movimento de simplificação do sistema tributário brasileiro é algo muito importante. Nós temos um sistema muito complexo e isso gera uma série de dificuldades, inclusive, para se fazer a apuração do imposto devido. As empresas, especialmente, perdem muito tempo fazendo a análise de como pagar os impostos, como atender a todas as exigências legais, a todas as exigências regulamentares. Então, o movimento de simplificação é um movimento muito importante, a gente precisa fazer com urgência no Brasil. Uma parte da reforma tributária ela vai nesse caminho. O que me preocupa é que, desassociado de um olhar para o gasto público, de uma reforma administrativa ampla, a tendência é que você tenha não uma diminuição, mas um aumento da carga tributária. Especialmente quando você tem governos que não atentam para a parte da despesa, a solução sempre vai ser aumentar a receita, né? Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. E o que a gente vê atualmente é que o governo está pouco preocupado com a parte dos gastos, né? E muito preocupado em aumentar a receita. Então, eu não consigo enxergar que essa reforma tributária, nos moldes que foi desenhado até agora, das regulamentações que ainda estão por vir, vão caminhar para o sentido de reduzir a carga tributária. Isso pode acontecer no longo prazo, especialmente se houver uma mudança de abordagem por parte do governo e, como eu falei, se comece a olhar com atenção para a parte do gasto e reduzir gasto público. Caso isso não aconteça, a tendência é que a gente cada vez mais vá ampliando o espaço de aumento de receita. O que também, no final do dia, acaba gerando uma série de dificuldades e até encontrando limites, porque a gente já está com uma carga tributária muito alta, e continuar nesse caminho não só vai gerar um descontentamento das pessoas que não suportam mais pagar impostos no Brasil, especialmente quando não encontram uma contraprestação adequada no serviço público, quanto também uma própria prejuízo muito grande na economia. A gente tem que lembrar que altas cargas tributárias elas desincentivam
o crescimento econômico, especialmente o crescimento econômico de médio e longo prazo. Então, é insustentável você manter uma carga tributária muito alta, especialmente num país como o Brasil, onde você tem a renda média baixa, você não tem poupança, você tem dificuldade, muitas vezes, de atrair investimentos ou de fomentar investimentos, justamente por várias razões, mas uma delas em função de uma alta carga tributária. Bom, nós estamos com o economista Wagner e eu vou chamar o nosso comentarista Constantino, que tem uma pergunta para o senhor. Wagner, muito bom tê-lo aqui, bom dia. Você mencionou a reforma administrativa. Durante o governo Bolsonaro, essa era uma meta. Inclusive, o Paulo Webel, que foi presidente do Instituto Milênio, tentava tocar isso adiante. Acabou vendo que havia mais obstáculos no caminho do que o esperado, né? Claro que a gente não vai imaginar uma reforma administrativa nesses moldes durante um governo de esquerda, que não quer enxugar, não quer trazer racionalidade para o funcionamento do Estado. Dá para sonhar ainda com uma reforma administrativa no Brasil? Quais seriam os principais passos dela? Bom dia, Rodrigo. Prazer estar falando contigo aqui também. Eu acho que a gente precisa não só sonhar, como trabalhar para uma reforma administrativa. O Estado brasileiro ele foi construído para um outro momento do mundo, né, onde o mercado de trabalho era diferente, a sociedade era diferente. Lá com a Constituição de 1988, que instituiu o modelo de administração pública que nós temos hoje, teve um movimento de reforma ali no final dos anos 90 com o Bresser Pereira para tentar modernizar, mas algumas coisas foram implementadas, outras tantas não foram do projeto que o Bresser Pereira tinha apresentado, que já era um projeto bom de modernização, mas o fato é que hoje a gente tem uma administração pública que não conversa com o mundo que a gente vive hoje, absolutamente disfuncional, que precisa ser modernizada. Isso pode demorar mais tempo ou menos tempo para acontecer. Se demorar mais tempo, o problema só aumenta e as medidas vão ter que ser mais severas. Eu sempre falo que uma coisa é fazer reformas quando a água está abaixo do nariz, outra coisa é fazer quando ela está acima do nariz. Quando você começa a perder o ar e não ter como respirar, as medidas têm que ser mais severas, né? Então, o ideal seria fazer o quanto antes. No entanto, é muito difícil imaginar, como você colocou, que o governo atual faça um movimento de uma reforma profunda, por uma série de razões. Então, o que eu acho importante para 2026, tendo em vista, inclusive, que nós temos um projeto apresentado e liderado pelo deputado Pedro Paulo, de reforma administrativa, que tem muitos pontos positivos, alguns pontos que podem ser aprimorados, mas muitos pontos positivos, é que 2026 seja um ano de debate e amadurecimento dessa pauta, assim como foi o período de debate e amadurecimento da pauta de reforma da Previdência, que depois foi implementada pelo ministro Paulo Guedes no início do governo Bolsonaro, mas que haja esse momento em 2026 de amadurecimento da pauta da reforma administrativa, para que em 2027, aí eventualmente, né, com um Congresso mais afeito a esse tipo de reforma, com um executivo também mais disposto a fazer reformas dessa natureza, consiga se fazer o avanço dessa pauta que é absolutamente necessária para o país. Wagner, eu vou chamar agora o Anderson, que também tem uma pergunta para o senhor sobre isso. Oi, Wagner, bom dia. Prazer falar novamente contigo. Wagner, falando ainda em reforma, mas voltando a falar da reforma tributária, né? Tem muita gente do meio político mesmo que critica o modelo como essa reforma tributária foi feita. Por exemplo, o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Eduardo Martins, em recente entrevista ao Arena Oeste, ele falou que a reforma tributária, do jeito que foi feita, matou na prática o pacto federativo, né? Tirou a autonomia fiscal ali de arrecadação de municípios e estados, concentrando ainda mais aí a arrecadação de impostos no governo federal, o governo federal que atualmente é perdulário, é um governo assumidamente gastador. O senhor tem visão similar? O senhor acredita que a reforma tributária foi feita de forma capenga? Tem esse problema de afetar estados e municípios no médio e longo prazo? E se o senhor acredita que sim, teve esse erro, o que pode ser feito para reverter e não deixar estados e municípios à míngua? Anderson, obrigado. Também é um prazer conversar novamente contigo. Esse ponto que o Paulo Martins traz é realmente importante, né? E é um dos pontos que também me preocupa em relação à reforma tributária,
que é você diminuir a autonomia dos entes federados, né? Nós somos uma federação, ao menos no nome, em muitos aspectos, e até nesse movimento da reforma tributária a gente caminha no sentido muito mais de um governo ou de um regime unitário do que de um governo federal, o que, no meu ponto de vista, é negativo, especialmente num país do tamanho do Brasil, com as diversidades e diferenças regionais que nós temos. Você respeitar o pacto federativo é algo extremamente importante, né? Então, esse é um ponto realmente que preocupa, né? Essa maior centralização, uma centralização ainda mais potente em Brasília. Você ter mecanismos para estados e municípios fazerem gestão tributária é algo que me parece extremamente saudável. A gente vê o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você tem estados que você tem imposto de renda estadual, outros que não têm imposto de renda. Por exemplo, Nova York tem imposto, mas o Texas não tem. Você tem aí os estados administrando a sua receita e a sua despesa para serem mais competitivos, atraírem empresas, atraírem moradores. Isso faz com que haja uma competição saudável, né, por uma eficiência estatal, por uma eficiência administrativa, e me parece que isso é extremamente benéfico, né? No Brasil se criou a visão de que a guerra fiscal é algo negativo. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que quando você tem regras claras, você tem um sistema adequado e os entes federados competem entre si para ver quem faz a gestão mais eficiente dos recursos que tem à disposição, isso é positivo para todos, né? E dá a possibilidade, inclusive, das pessoas votarem com seus pés, né? De escolherem o lugar onde vão morar. E a gente vê isso hoje até com clareza, mesmo o Estado brasileiro não sendo uma federação como a americana, que é muito descentralizada, ainda assim a gente vê os movimentos migratórios, né? De que estado as pessoas saem, para que estado as pessoas vão, e isso mostra com clareza, né, o resultado de políticas públicas, o resultado de uma boa gestão, o resultado de uma comunidade que funciona melhor. Hoje no Brasil, por exemplo, Santa Catarina é o estado que mais recebe migrantes, né, internos de outros estados do Brasil. Então isso mostra que Santa Catarina está indo bem, né? As pessoas procuram Santa Catarina porque Santa Catarina oferece oportunidade de emprego, oferece condições melhores de prestação de serviço público, oferece mais segurança, oferece aquilo que as pessoas se importam no dia a dia. E você ter essa possibilidade dos estados, especialmente, mostrarem trabalho e atraírem os cidadãos, eu acho que é algo extremamente positivo para um país, especialmente um país do tamanho do Brasil.